Você deve conhecer a história do Muro de Berlim, mas talvez não saiba por que o muro só foi construído 13 anos depois da divisão da Alemanha em duas. Em 1948, o país foi dividido em dois e o lado oriental ficou com os soviéticos, mas a capital Berlim, que ficava no meio da Alemanha Oriental, também foi dividida. E assim, Berlim Ocidental se tornou uma ilha democrática em um mar comunista. Por 13 anos, os berlinenses puderam transitar livremente de um lado para o outro na cidade. Os soviéticos queriam que a Alemanha Oriental se tornasse socialista paulatinamente e imaginavam que a Berlim Oriental serviria como modelo de prosperidade para atrair todos os alemães para o lado socialista. Se a Alemanha Oriental se tornasse um polo atrativo para os alemães ocidentais, teria de ser economicamente bem-sucedida. Ao mesmo tempo, se a Alemanha Ocidental decolasse economicamente, se tornaria atraente para os cidadãos da Alemanha Oriental. Assim, as duas Berlins foram palco de uma competição aberta entre o socialismo e o capitalismo ao longo dos anos 50. Foi a partir de 1952 que o Partido Socialista Alemão declarou que estava construindo o socialismo por meio da ditadura do proletariado. Em uma conversa reservada, o líder da Alemanha Oriental, Walter Ulbricht, resumiu a estratégia comunista na recém-ocupada Berlim. Tem que parecer democrática, mas temos que ter tudo em nossas mãos. Não houve uma estatização brusca. Muitas empresas privadas e o comércio particular continuaram ativos, mas um ano depois, durante a construção do socialismo, a preferência dada à indústria pesada havia reduzido os padrões de vida. Os bens de consumo estavam continuamente em falta e os alimentos eram escassos. O que poderia ser mais típico da Alemanha Oriental do que o fato de a história do muro ter começado com uma escassez de suprimentos? E à medida em que a socialização avançava, a falta de suprimentos só se agravou. A política do governo visava minar o setor privado. Impostos pesados eram cobrados de agricultores privados, os proprietários de fábricas privadas foram perseguidos e 2.000 fábricas foram fechadas só em 1953. Houve uma revolta popular em junho de 1953 reprimida violentamente pelo governo. Isso só fez aumentar a insatisfação e a imigração. Só entre 1949 e 1955, mais de 1,5 milhão de alemães deixaram o lado oriental. As entrevistas realizadas com trabalhadores da Alemanha Oriental que emigraram para o Ocidente em 1956 mostram que havia um amplo apoio aos princípios do socialismo. Mas à medida em que o socialismo era aplicado, mesmo aqueles que se consideravam socialistas acabavam emigrando. E ao longo dos anos, as dificuldades só aumentaram. O número de refugiados atingiu níveis recordes durante a campanha de construção do socialismo. Coletivização agrícola, recrutamento militar, vários aumentos de preços e impostos e grave escassez de muitos bens básicos de consumo. Tudo isso ampliou a falta de perspectiva, principalmente entre os jovens. Mais da metade dos refugiados tinha menos de 25 anos. A política de coletivização agrícola forçada entre 1959 e 1960 foi vista como a principal culpada. Um número crescente de agricultores simplesmente partiu para o Ocidente. Ao mesmo tempo, no lado ocidental, o boom da economia alemã no final da década de 1950 foi reconhecido como grande fator de atração, especialmente para trabalhadores qualificados do lado oriental. Então, o regime comunista começou a dizer que havia um complô das potências capitalistas para aliciar seus jovens com promessas vazias de uma vida melhor. Mas internamente, nas conversas dos funcionários do partido, estava claro que poucos acreditavam que a atividade inimiga desempenhava um papel significativo na imigração. Apesar disso, recomendavam a intensificação do trabalho político-ideológico nas universidades. Em abril de 1961, a propaganda soviética sobre os avanços da tecnologia espacial com o lançamento de Gagarin ao espaço só agravou o descontentamento popular ao apresentar as grandes somas gastas para se chegar à Lua, enquanto ainda havia escassez de produtos básicos. 3 meses antes da construção do Muro de Berlim, o chefe de propaganda da Alemanha Oriental, Horst Sidermann, instruiu a mídia a não usar mais o termo deserção da República para descrever a fuga para o Ocidente. O termo dava a impressão verdadeira de que as pessoas saíam por sua própria vontade e, portanto, sugeria que o sistema socialista era o culpado pela imigração. A partir de então, os emigrantes foram descritos como vítimas do tráfico de seres humanos ou sequestrados para fora do socialismo. Nesses 13 anos, mais de 20% da população migrou para Berlim Ocidental. Dos 18 milhões que viviam na Alemanha Oriental, cerca de 3,8 milhões de cidadãos emigraram para a Alemanha Ocidental. Frequentemente se afirmava que os emigrantes votavam com os pés. A construção do Muro de Berlim foi uma tentativa de impedir a imigração.
Nos primeiros meses de 1961, o êxodo da Alemanha Oriental foi recorde. Por isso, em agosto, na noite de um sábado para um domingo, de repente não era mais possível para os alemães orientais cruzarem a fronteira. Cercas de arame farpado foram colocadas ao longo de todo o entorno da Berlim Ocidental, e nos dias seguintes, o muro foi construído.